Nos tempos antigos, a Terra era habitada por pessoas que viviam suas vidas em comunhão com a natureza. No entanto, ao longo dos anos, a humanidade se afastou do caminho da justiça e da bondade, mergulhando em um mar de corrupção e violência. Os homens se voltaram contra seus irmãos, e a terra estava cheia de maldade. O coração do Criador estava triste ao ver sua bela criação tão distorcida. Foi então que ele decidiu que algo drástico precisava ser feito para restaurar a pureza e a harmonia na terra. Noé, um homem justo e íntegro em meio a toda a corrupção, vivia com sua esposa Naamá e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé era conhecido por sua bondade e fé inabalável em Deus. Um dia, enquanto trabalhava em seus campos, Noé sentiu uma presença divina. O Senhor falou com ele, dizendo: Noé, a humanidade se corrompeu e encheu a terra de violência. Eu vou destruir a terra com um dilúvio, mas você, por ser justo, encontrará graça aos meus olhos. Construa uma arca de madeira de cipreste, pois salvarei você, sua família e um par de cada espécie de criatura viva. Noé ficou atônito com a mensagem. Ele se ajoelhou, sentindo o peso das palavras divinas. Senhor, eu farei conforme ordenaste, prometeu ele, com voz trêmula, mas cheia de determinação. Naquela noite, ao redor da fogueira, Noé compartilhou a revelação com sua família. Seus filhos ficaram em silêncio, absorvendo a gravidade das palavras. Naamá segurou a mão de Noé, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Pai, como faremos isso? Perguntou Sem, o mais velho. Como podemos construir algo tão grande? Noé respirou fundo. Não será fácil, meus filhos, mas Deus nos escolheu por um motivo. Devemos confiar nele e uns nos outros. O trabalho começou no dia seguinte. A família de Noé cortou árvores, esculpiu tábuas e uniu peças gigantescas para construir a arca. Era um trabalho árduo e demorado. Noé liderava com paciência e determinação, guiado pela fé. A cada martelada, ele murmurava orações de gratidão e esperança. Os vizinhos zombavam dele, chamando de louco por construir uma enorme arca em terra seca. Noé, você perdeu o juízo, gritavam. Onde está essa chuva de que você fala? Noé respondia com um sorriso tranquilo. Deus proveu um caminho. Vocês verão. Durante a construção, a família de Noé se fortaleceu. Cada um tinha um papel crucial. Naamá cuidava das refeições e da saúde de todos, enquanto Sem, Cam e Jafé trabalhavam lado a lado com o pai. À noite, ao redor da fogueira, compartilhavam histórias e reforçavam seus laços. Uma noite, Jafé, o mais jovem, perguntou: Pai, você acha que outros vão acreditar em nós e se arrepender? Noé olhou para o filho, refletindo sobre a pergunta. Eu espero que sim, meu filho. Mas se não, temos que estar preparados para o que virá. Nossa fé será nossa fortaleza. A construção da arca não foi fácil. Noé e seus filhos enfrentaram muitos desafios. A madeira precisava ser tratada para resistir à água, e cada peça precisava ser encaixada perfeitamente para garantir que a arca fosse à prova d'água. Os dias eram longos e exaustivos, e muitas vezes eles trabalhavam sob o sol escaldante. Em um desses dias, enquanto levantavam uma das grandes vigas da arca, Sem escorregou e quase caiu de uma altura perigosa. Segure-se, Sem, gritou Cam, correndo para ajudar seu irmão. Depois de puxá-lo de volta para a segurança, Noé abraçou seu filho. Obrigado, Senhor, por protegê-lo. Nós estamos fazendo isso pela sua vontade e sabemos que está conosco. Naamá, além de cuidar das refeições e da saúde da família, também era uma fonte de apoio emocional. Ela sabia que seu papel era manter a família unida e forte. Muitas vezes ela sentava com Noé à noite, quando todos estavam dormindo, para conversar sobre seus medos e esperança. Você acha que estamos fazendo a coisa certa, Noé? Perguntou ela uma noite, enquanto olhavam para as estrelas. Noé segurou a mão de Naamá. Eu acredito que sim, minha querida. Deus falou conosco. Ele tem um plano, e estamos seguindo-o com fé. Quando a arca estava finalmente pronta, um fenômeno incrível aconteceu. Animais de todas as espécies começaram a chegar aos pares. Leões e cordeiros, elefantes e ratos, pássaros de todas as cores e insetos de todas as formas. Era como se a própria natureza estivesse obedecendo ao chamado divino. A visão desses animais entrando pacificamente na arca reforçou a fé de Noé e de sua família. Naamá observava os animais com admiração. É um milagre, disse ela. Nunca vi nada assim. Noé sorriu. É a prova de que estamos no caminho certo. Deus está conosco. Os vizinhos de Noé continuaram a zombar dele até o último momento. Onde está essa chuva de que você fala, Noé? Perguntavam rindo. Noé não se deixava abalar. Arrependam-se.
Ainda há tempo para vocês encontrarem graça aos olhos de Deus. Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A maioria das pessoas estava muito ocupada com suas próprias vidas, cegas para a iminente destruição. Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta. Logo, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. O céu se encheu de nuvens escuras, trovões estrondaram e a terra começou a se encher de água. As chuvas torrenciais duraram 40 dias e 40 noites. Do lado de dentro da arca, a família de Noé ouvia os sons da tempestade e orava por proteção. A arca balançava violentamente com as ondas. Havia momentos de medo, mas Noé sempre encontrava palavras de consolo. Lembrem-se, estamos sob a proteção de Deus. Ele nos guiou até aqui e Ele nos levará em segurança. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida na arca era desafiadora. Noé e sua família cuidavam dos animais, limpando os estábulos e garantindo que todos fossem alimentados. O espaço era apertado e a tensão às vezes surgia, mas o amor e a fé mantinham todos unidos. Sem, Cã e Jafé inventaram jogos e histórias para passar o tempo. Vamos imaginar que somos os primeiros habitantes de um novo mundo, sugeriu Cã. Como seria nossa nova casa? Essas conversas enchiam de esperança os corações de todos. Noé passava noites em vigília, olhando para o céu e conversando com Deus, buscando força e orientação. Sua esposa consolava os filhos, contando histórias de esperança e lembrando-os de que estavam seguros sob a proteção divina. Os desafios diários dentro da arca eram numerosos. O ambiente fechado e a constante presença dos animais criavam um clima tenso. A família precisava ser engenhosa para manter a arca limpa e os animais alimentados. Pai, a comida está acabando mais rápido do que esperávamos, disse Sem preocupado. Noé respondeu calmamente. Deus proverá, Sem. Ele nos trouxe até aqui e nos sustentará até o fim. Durante o dilúvio, Noé frequentemente refletia sobre a decisão de Deus e sobre a natureza humana. Ele se perguntava como a humanidade havia chegado a tal ponto de corrupção. Será que aprendemos a lição? Noé perguntou a Naamá uma noite. Será que nossos descendentes serão capazes de viver de acordo com a vontade de Deus? Naamá, sempre a voz da razão, respondeu. Tudo o que podemos fazer é ensiná-los o caminho certo, Noé. O resto está nas mãos de Deus. Depois de meses, a chuva finalmente cessou. As águas começaram a recuar lentamente e a arca repousou no Monte Ararat. Noé enviou um corvo, mas ele não encontrou terra seca. Em seguida enviou uma pomba e voltou com um ramo de oliveira no bico. A família celebrou, pois sabiam que a terra estava voltando a se tornar habitável. Naamá, segurando o ramo, disse emocionada. Este é o sinal de que a vida está renascendo lá fora. Enquanto esperavam as águas baixarem completamente, a família de Noé começou a se preparar para deixar a arca. Eles organizaram seus pertences e se prepararam para um novo começo. Quando sairmos daqui, será nosso dever repovoar a terra e viver de acordo com a vontade de Deus, disse Noé. Que possamos ser exemplos de justiça e bondade. Quando finalmente puderam sair da arca, Noé, sua família e todos os animais se maravilharam com a terra renovada. O mundo estava limpo, fresco, como se tivesse renascido. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em agradecimento por sua proteção e pela nova chance de vida. Deus fez uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris no céu, uma lembrança eterna do amor e da misericórdia divina. Nos primeiros meses após o dilúvio, a família de Noé trabalhou arduamente para restabelecer a vida na terra. Plantaram sementes que haviam guardado, e a terra fértil respondeu com uma abundância de colheitas. A cada nova planta que brotava, a família se alegrava, vendo naquelas pequenas vidas o símbolo de um novo começo. Certa noite, enquanto colhiam juntos, Jafé disse: Pai, este é o nosso novo jardim do Éden. Vamos cuidar dele e fazer dele um lugar de paz e justiça. Noé abraçou o filho. Sim, Jafé. Esta é nossa chance de recomeçar. Que possamos honrar a confiança que Deus depositou em nós. A história de Noé e o dilúvio é mais do que uma narrativa de destruição e sobrevivência. É uma lição de fé, resiliência e a importância de seguir o caminho da retidão, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece perdido. Noé nos ensina que com fé e perseverança, podemos superar qualquer adversidade e encontrar a redenção. Os descendentes de Noé cresceram com a história do dilúvio, como uma lembrança constante do poder da fé e da importância da justiça. Eles contavam a história para seus filhos e netos,
perpetuando o legado de Noé e a aliança com Deus. Com o passar dos anos, a família de Noé prosperou. Seus filhos e netos cresceram fortes e sábios, sempre lembrando-se dos ensinamentos de Noé e Naamá. Eles construíram aldeias, cultivaram a terra e viveram em harmonia com a natureza e com Deus. Noé frequentemente sentava com seus netos e bisnetos, contando-lhes a história do dilúvio e da arca. Lembrem-se sempre, dizia ele, Deus nos deu uma segunda chance. Devemos viver de acordo com sua vontade e ser exemplos de bondade e justiça. A cada tempestade que passava, a família de Noé olhava para o céu em busca do arco-íris, o sinal da aliança de Deus. E sempre que viam as cores brilhantes, lembravam-se das promessas feitas e da fé que o sustentara nos momentos mais difíceis. Veja, vovô, exclamavam um dos netos de Noé. O arco-íris está lá. Noé sorria, com lágrimas nos olhos. Sim, meu pequeno. É o sinal do amor eterno de Deus e de sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. A vida continuou e a terra floresceu novamente. As palavras de Noé e o símbolo do arco-íris permaneceram como lembretes eternos do amor de Deus e do compromisso da humanidade com a retidão. A história de Noé nos inspira a manter a fé em tempos de crise e a buscar sempre a bondade e a justiça. É um lembrete de que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, há sempre um caminho de esperança e redenção para aqueles que confiam no plano divino. Gostou da história da Arca de Noé? Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos relatos inspiradores e histórias de fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar e aprender com as lições de Noé.